Fala, galera. Tudo bem com vocês? E aí? Eu vou esperar a galera entrar aí. Tô entrando super tarde aqui. Inclusive eu vou falar até baixinho porque eu estou usando o... Opa, quem tá chegando aí, galera? Tô falando baixinho aqui. Boa noite. Tudo bem com vocês? Cleide, tudo bom, linda? Deixa eu fazer o seguinte. Vou fechar a porta porque eu tô usando aqui o refeitório aqui. Eu tô dentro do hotel Hope, Leonardo Moraes. Cara, vocês são malucos, mano. Eu tô fazendo a live aqui e falei, cara, não vai entrar ninguém. Já tem 10 pessoas. Segura a onda aí que eu vou fechar a porta aqui, rapidinho. Tô dentro do refeitório do hotel aqui, peraí. Voltei. Fala aí, diz aí pra mim quem tá com a gente aí nessa live aí. Luiz Fernando, nós, Souza, Rezier. Assiste esse vídeo até o final, o pessoal tá mandando aqui boa noite, Alessandra. Cleide, estamos sempre a postos, cara, vocês. Adriano Braga aí, vocês estão me surpreendendo, velho. Na boa. Alessandra, Adriano Braga, eu vou acenar pra vocês aqui. Samuel Ribeiro, é nóis. Samuel, tô te seguindo lá no Instagram, meu mano. Então, Antônia Guimarães, tudo bom, Antônia? Daniel Carvalho, Daniela. Que galera linda aí, tem gente nova chegando aqui, hein? Leonardo Moraes, estamos na atividade buscando informações e é sobre isso que eu tô aqui. Gente, direto de Brasília. Primeiro, cara, eu não tenho palavras para agradecer por tudo isso que vocês me proporcionaram. Paulo Vitor chegando também a nós. Então eu gostaria de agradecer aí em primeiro lugar. Não estou recebendo os avisos da sua live. A gente precisa confirmar isso aí, então, infelizmente, Davi Alves. Eu comecei a live agora, gente, tá? Não tem nem 5 minutos de live. Acabei usando aqui o refeitório aqui do hotel, porque é o seguinte, eu fiquei muito pegado no dia de hoje. Oi, Érica, tudo bom, sua linda? Vocês assistiram a live. É muito difícil aqui, porque o que acontece? Quando eu estou em casa, eu faço live de 2, 3 horas, porque eu estou com o telefone carregado, ligado na tomada. Eu acho que isso está prejudicando um pouco o meu telefone, porque faz com que a bateria fique viciada. Logo, a durabilidade dela não é muito grande. Então, quando eu estou fazendo uma transmissão, pensa comigo, se você usar a câmera de um telefone de maneira normal, só para você filmar, ela já gasta a bateria, tá? Já gasta com uma velocidade rápida. Imagina eu usar a internet, a câmera fazendo transmissão. Então, vai para o espaço. Então, meu tempo de live com o telefone em 100% é 1 hora no meio da rua, né? Foi o que aconteceu hoje em Brasília, né? Então, eu não consegui dar muitos feedbacks para vocês. Fiz a live bombou. Batemos aí 1.200 pessoas assistindo a gente na live, tá? Já bateu aí 10 mil visualizações, já tem mais de 1.000 compartilhamentos. Graças a Deus, a minha família e graças a vocês aí. Bolsonaro não estava aí, né? Estava aqui no enterro do rapaz, isso. O Bolsonaro estava no enterro do PQD, né? Aquela fatalidade de um PQD. Então ele foi aí fazer o velório do PQD. Deixa eu aumentar minha luz aqui, ó. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando até um pouquinho baixo aqui. Tem 17 pessoas na live aí. Se quiser compartilhar, essa live não é aquela live da gente compartilhar informações, como a gente faz normal, mas essa live aqui é para dar um feedback para vocês, beleza? Exatamente, troquei minha bateria e continuo com esse problema de durar pouco, entendeu? Grande Rafa, boa noite. Copacabana tava lindo hoje. Ah, Guilherme, você foi em Copacabana? Muito maneiro. Foi você ir para Brasília que ele veio para o Rio. Ah, é verdade, Érica. Mas assim, hoje o Bolsonaro, engraçado, né, como as coisas acontecem, assim, não vou espiritualizar, né, falar que é Deus e tal, mas algumas coincidências também acontecem, né, você vê, hoje o governador aqui de Goiás, né, o que ele fez? Eu esqueci o nome do governador de Goiás, tava com o cara na ponta da minha língua aqui, ele emitiu um decreto ontem para que entrasse em vigor hoje. E qual era o decreto? Que
as pessoas não poderiam ter acesso aos anexos. Os anexos aqui é o seguinte, a esplanada é aquela avenida grande, né? Uma mão indo, outra mão vindo, aqueles prédios do ministérios ali, fechando um corredor de prédio. A entrada lateral desses prédios se chama os anexos, então ele mandou fechar todos os anexos. Não, então não é o Caiado não, realmente não é o Caiado, é o do Distrito Federal então, porque eu não entendi. Então tem um governador aqui no Distrito Federal, Ibanez, isso. Ninguém colocou aí não, mas eu lembrei. Realmente de Goiás é o Caiado, mas é o Ibanez. O Ibanez, não sei se é prefeito, se é governador, acho que é prefeito, né? Acho que o Distrito Federal tem um prefeito, né? Ibanez é o prefeito de Brasília, então beleza, vamos lá. Ele emitiu um decreto anteontem, que, obrigado galera, Cleide aí, Guilherme botou Ibanez, Marcelo da Silva, Ibanez, DF, é ele mesmo. Ele emitiu um decreto ontem, você viu que ele já botou a polícia para agredir os manifestantes que estavam lá no acampamento dos patriotas, né, jogando spray de pimenta em pessoas que estavam orando. Ó, embora seja uma live de feedback, se quiser pode compartilhar. Vamos compartilhar, tem 23 pessoas com a gente aqui. Então, eu coloquei meu Twitter aí, coloquei meu Instagram, a partir de hoje eu vou estar usando essa estratégia. Eu tenho dado mole aí de bobeira, e aqui eu tenho feito contato com vários youtubers, né? Inclusive eu gostaria de agradecer você, Claudinho do Posto. Tamo junto, irmão. Olha onde eu tô. Brasília, irmão. Graças a Deus e a vocês. E, inclusive essa live é para isso mesmo, é feedback, tá? Então, o que aconteceu? Hoje eu encontrei com o Alan dos Santos. Vocês subiram aí a hashtag aí, Rafael Satiano Terça Livre. E hoje eu encontrei com o Alan dos Santos. Não só encontrei, como solicitei que ele falasse algo para a galera do Rio de Janeiro, para a galera do Brasil. E na minha live ali, para a glória de Deus, né? Eu digo isso porque o Alan dos Santos é uma referência. Frank, chegando aí junto com a gente aí, deputado vereador da sua cidade, ele falou e tal. Fiquei muito feliz porque ele é uma referência. É o maior portal conservador da América Latina, né, galera? Trabalha pela internet e tal. Agora, na semana passada, eles completaram aí 1 milhão de inscritos. Gente, a marca de 1 milhão de inscritos é muito grande, tá? Hoje eu tô sem meu iPad aqui, tá lá no quarto, então eu tô sem estrutura. Eu decidi fazer essa live agora porque eu precisava dar um feedback para vocês do que rolou hoje, do que aconteceu hoje, tá? Então foi bom o presidente não ter estado aqui, porque o acesso à Praça dos Três Poderes, onde está ali do lado direito fica o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, no meio fica o Congresso Nacional e no lado esquerdo fica o Palácio do Alvorada, aonde o presidente cumprimenta a galera, ele não ia poder cumprimentar. Então, realmente, ele estando aqui seria até pior, porque se ele estivesse aqui, ele não ia conseguir cumprimentar, e aí a galera ia ficar chateada, porque sabe que a galera cobra, né? Então é isso aí, ó, Paulo Bertão chegando também aí, direto da República de Curitiba. Esses morcegos da madrugada aí, vocês são doidos, mano, vocês são demais. Então é o seguinte, eu quero dar um feedback para vocês, tudo que aconteceu hoje, foi muito bacana. A manifestação foi gigante. Eu não assisto Globo, já faz um tempo que eu não assisto Globo. Então eu já vi alguma galera na internet falando, Globo lixo, só mostrou a manifestação dos antifas. Cara, os antifas eram mais, sei lá, 100 pessoas, cara. Eram mais 100 pessoas. Era assim, é ridículo. Ridículo. Cara, eu nunca vi. Eu acho o seguinte, cara, se é pra você fazer uma manifestação pra tirar um presidente, pra fazer esse vexame, cara, na boa, mano, eu fico em casa. Que isso, velho. Cara, tinha muito pouca pessoa, muita. E tinha uma multidão apoiando o presidente. Quando eu digo multidão, não estou querendo nem comparar as do antifas, porque assim, se eu for tentar comparar, eu vou diminuir a credibilidade da carreata pró-Bolsonaro. Cara, foi um absurdo. Foi o maior número de pessoas desde que a gente começou. Mel, sua linda, que bom que você está aqui. Então, eu quero dar o feedback, né? A gente fez a live durante o dia todo, a tarde toda ali trabalhando, tirando fotos, fazendo alguns takes de vídeo, que vão ser o vídeo que eu vou lançar no meu canal, que é um vídeo editável, entendeu? O Leonardo tá falando, não saia de Brasília sem antes conhecer o parque da cidade, meu brother. Renato Russo ficaria muito triste. Vamos ver, amanhã eu tô mais um dia aqui. Amanhã eu quero ter o privilégio de ir lá no Cercadinho. A gente vai sair daqui 5 horas da manhã, porque lá é por ordem de chegada. Então a gente está querendo sair daqui 5 da manhã. Estão falando que o presidente não está saindo para cumprimentar no Cercadinho. Então pode ser que a gente faça uma live e ele não passe para falar com a gente, mas é o risco que a gente corre, né? Então eu vou tentar lá, tá? Chegar lá, fazer uma live lá bem cedo, na hora da saída dele para despachar no Palácio da Alvorada, né? Então eu vou lá tentar fazer uma live para ver, quem sabe a gente consegue aí. Tem umas baterias
tem umas matérias mostrando a nossa com muito mais gente do que a deles, umas 50 pessoas, até marcam de vermelho eles, exatamente. Cara, muito pouco. Dia 19 vai ter outra, pelo que vi, com a Zambelli. Na verdade, estão divulgando como dia 21, tá bom, Luiz? Eu vou buscar essa informação com mais precisão e vou falar para vocês. Desculpa por eu estar falando com a voz bem baixa, vocês sabem que eu sou mais dinâmico, mas eu estou dentro do refeitório aqui, né? Então, realmente eu não consigo falar alto, senão vou acabar incomodando as pessoas que estão dormindo. Fala para o presidente que Bento Ribeiro sente falta dele. Se ele aparecer, pode ter certeza que eu vou dar esse recado, tá, Guilherme? Então, assim, o dia foi maravilhoso, a manifestação foi ordeira, democrática. Cara, as pessoas, o nosso presidente está com muito apoio, gente. Olha, às vezes a gente que está fora, pô, o cercadinho, tomara que ele saia por conta de hoje, tomara, Mel, eu vou na expectativa, mas se não acontecer, eu não vou ficar frustrado e tal, eu sei que é um risco que se corre, né? Agora, gente, a gente está em casa e a gente fica aflito, eu sei que você fica aflito, vendo rede social também, a televisão já não dá, porque a televisão só fala mal do Bolsonaro, mas assim, tu vê a internet e tu sente algumas coisas assim, caraca, mané, o apoio tá caindo, caraca, o apoio tá complicado. Aí tu pensa, cara, meu Deus do céu, Abrão Weintraub saiu, Moro saiu. Cara, quando tu vem para Brasília, aí tu pensa, não, só tem brasiliense aqui. Gente, o Brasil todo estava aqui apoiando o presidente Bolsonaro hoje. O Brasil todo. Ele está mais forte do que nunca. Lembre-se, não há impeachment sem manifestação popular, sem apoio popular. A massa, esse negócio de somos 70%, isso é narrativa da mais torpe, da mais bandida possível. Eu sei que você não acredita nisso, mas às vezes você fica, pô, os caras estão falando sempre. Gente, o Brasil está com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil está com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Estimativa de quantas pessoas de Brasília hoje, Rafael? Cara, eu acho que tinha umas 60 mil pessoas aqui. Ou mais. Tem umas fotos circulando, cara. Aquela bandeira que vocês viram, verde e amarela, inclusive é da Luciana de Ribeirão Preto. Falei com ela, entrevistei ela também na câmera, né? Não na live e tal. Porque o telefone com 100%, eu levei o telefone com 100%. Então eu esperei o seguinte, a gente já estava na esplanada, eu pensei, se eu começar a fazer a live agora, na esplanada dos ministérios, quando chegar em frente ao Congresso Nacional, que é a concentração máxima, vai ter pouca bateria. Então, preferi começar a live lá no Congresso Nacional, no cercado, né? E eu vou explicar para vocês o porquê a gente não foi, por exemplo, em frente ao STF, nem no Palácio do Alvorada, ali na Praça dos Três Poderes, propriamente dito, que é ali que é o ícone, onde todo mundo se reúne para reivindicar e tal. Marcelo da Silva, Rafael, fala aí. Pareceu que estava travando as lives, a transmissão do pessoal da direita. Você sentiu isso daí? Senti muito, tá? Senti muito. E não era a minha internet, porque eu estou usando aqui o meu 4G, porque a internet do hotel aqui, diga-se de passagem, é muito ruim. Então eu estou usando o meu 4G e não está travando. Pode ser também, gente, porque é o seguinte, né? Não sei se isso influencia, porque aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, tem uma torre de transmissão gigante, mas é uma torre de TV, né? Não sei se influencia muito nessa questão da internet, não sou da área de TI, mas o que eu vi foi, sei lá, mais de 200 telefones fazendo live. Então, assim, muito, né? A tag fechado com o Bolsonaro passou de 590 mil menções no Twitter. Então, estava perdendo por um tal de um festival 360. Luiz, confirma para mim aí no Twitter agora se está batendo a trending top do Brasil. Confirma aí, porque estava perdendo, estava em segundo lugar. Isso era 6 horas da noite, né? Confirma aí. Então, meu irmão, fechado com o Bolsonaro até 2026. É isso. Então, eu estou dando essa live aqui, estou fazendo essa live para dar o feedback que deu tudo certo. Tive uns contratempos aqui de pousada, preço que mudou. Não sei se vocês viram, eu fiz uma live lá no Maracanã. Nunca dei crédito para a esquerda, as suas narrativas, mas o negócio agora é muito pior. Exatamente. Então, assim, já bateu, já está em primeiro lugar. A trend top, então, no Brasil, aí, fechado com o Bolsonaro até 2026. Mel, exatamente, o pensamento é esse. Você não dá crédito para o que a esquerda fala, mas realmente o que você está dizendo é importante, não pode subestimar. Então, se você ficar criando essa narrativa, se eles criarem essa narrativa e ficarem batendo na narrativa, vai pegar. E aí eles vão começar a falar que o Bolsonaro está sem apoio. Vocês viram aí que subiu aquela hashtag uma vez aí, semana passada, derrete Bolsonaro?
que depois fizeram um contragolpe e falaram assim, derrete MBL, que aí o negócio explodiu. O Leonardo Meire está com a gente aí, máximo respeito, lá dos Estados Unidos, Miami, Flórida. Leonardo Moraes, Rafael, preciso colocar uma observação relevante quanto à forma que o povo tem pedido intervenção. Perfeito, eu quero falar sobre isso. Inclusive vim aqui no ônibus de uma galera que é militar e militar da reserva. Os caras são intervencionistas. Eu não curto isso agora. Fechar o STF não é uma medida democrática. Isso vai trazer um dano muito grande para o próprio presidente, que vai fazer com que a narrativa deles lá em 2018 seja concretizada. Que ele é um ditador, que ele vai dar o golpe, entendeu? Algumas pessoas estão pedindo totalmente, de forma totalmente antidemocrática. Exatamente, Leonardo Moraes. E isso aqui não é a história da carochinha, não. Eu estou hospedado com gente assim aqui agora. Eu vim no ônibus com gente que está pedindo a intervenção militar, ou seja, descaradamente, que querem fechar o STF. Então, eu não concordo com isso, entendeu? Deixo bem claro. Uma vez, vindo para cá, para Brasília, não sei se vocês viram no meio do caminho, eu fiz uma live, e aí um camarada com boina vermelha, né, do paraquedistas, fez a live e participou. Pô, posso participar e tal? Ele veio. E ele falou. Eu falei, ai meu Deus, ele queimou minha live, meu Deus, né? Aí quando ele, paz, Zezinho, seja bem-vindo, tudo bem? Quando ele fechou, quando ele saiu da live, eu falei, gente, olha só, a gente sabe que a gente vive num país democrático. Eu expliquei para os meus ouvintes ali, né, os internautas, na verdade, porque a gente sabe que essa não é uma opinião. E vocês que me seguem aqui, alguns têm até um pensamento um pouco mais extremo do que o meu, respeito vocês, mas vocês sabem qual é a minha posição quanto a isso. E eu acho que isso, nesse momento, deslegitimiza, e a gente tem vivido toda essa sanção e esse cerceamento das nossas manifestações, inclusive indo ao Congresso Nacional e deputados bolsonaristas tendo seu sigilo bancário quebrado. Por quê? Porque eles estão acusando que esses parlamentares estão apoiando a manifestação que é antidemocrática, e eles estão julgando a manifestação antidemocrática pelo fato de terem pessoas pedindo o fechamento do STF. Então, não estamos aqui para pedir o fechamento do STF, tá? Pastor, falar do meu canal no YouTube, falar do canal do YouTube Verdade Política, amém? Falo sim, tá? Zezinho, eu falo sim, daqui a pouco tu bota de novo aí para eu lembrar, tá? Guilherme Tac está dizendo, o golpe está sendo dado pelo STF, basta os senadores cumprirem o seu papel e travarem eles. Aí, Guilherme, você chegou num ponto excelente, irmão. Eu acho que a luta não tem que ser contra o STF. A gente está sendo um pouco, deixa eu ver, não é leigo, mas está sendo um pouco infantil nisso aí. Cara, o STF não tem representatividade popular, eles não têm medo do povo. Quem tem medo de povo é político. Político é deputado federal, aqui em Brasília, deputado federal, deputado e senador, entendeu? Político é deputado federal e senador, nem ministro é político, entendeu? Então, o que que acontece? Eles têm medo de falar, Atos Oliveira, deixa eu só falar com a galera que chegou agora aí. Marcelo Ferreira, chegando aí, máximo respeito. Mel, vou responder a tua pergunta, nega. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, e o que a gente precisa fazer força, na verdade, é no Senado, porque quem pode abrir processo de impeachment contra um ministro do STF é o Senado Federal. Então, a gente precisa agora apertar o Davi Alcolumbre, apertar o Senado Federal, a fim de que a gente consiga um resultado a respeito disso aí. Mel está falando aqui, ó, eu não acho que deva fechar o STF, mas acho que as Forças Armadas deveriam intervir nos poderes e assegurar a soberania da presidência. Também acho, Mel, também acho. A galera fala que o artigo via artigo 142 destitui o presidente do poder também. Então a gente precisa entender. Gente, desculpa pela minha olheira aqui, ó. Isso aqui é acordar cedo e não dormir. Quase 2 horas, quase 1 hora da manhã, e eu estou acordado aqui, acordei hoje 5 da manhã. E fui dormir na noite anterior, 3 da manhã. Então, assim, 2 horas aí em 24 horas, né? Então, desculpa aí a olheira. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas ressalvas, vamos estudar muito essas possibilidades. Marcele Ferreira diz, máximo respeito a todos, cheguei agora. Começamos agora, sua linda. Seja bem-vinda, tá? Ó, Luiz Fernando está dizendo, o STF é essencial para o Brasil, mas está sob direção de juízes errados. O negócio é tirar aqueles 11 no amor ou na força que seja e reformar a direção do STF. Exatamente, também. A gente precisa entender que o tempo está ao nosso favor. O tempo, estou botando entre aspas, porque é uma faca de 2 gumes. Por que eles estão botando os pés pelas mãos, cometendo vários erros processuais, cometendo vários crimes processuais?
porque eles estão fazendo uma série de coisas que é proibido fazer, principalmente quebra de sigilo parlamentar, cara. Cara, isso é seríssimo. Se eles estão fazendo isso com um deputado federal, com um senador da República, porque foram os deputados federais e um senador que foi o Harold de Oliveira. Gente, isso é muito sério. Então, o que eles estão fazendo? Eles querem de tudo achar uma prova, porque o tempo não está a favor deles. Por quê? Porque o Celso de Mello vai se aposentar, galera. E aí a gente começa a botar é o nosso primeiro no STF. Primeiro, se não me falha a memória, nesse período de 4, mais os 4 anos da eleição do presidente até 2016, ele vai trocar de 3 a 4. Aí, mano, o jogo vira muito. Porque o STF é a última trincheira. É a última trincheira para a gente derrubar o comunismo no Brasil. Politicamente falando, cara, acabou o PT. Eles vão ter que fazer uma reinvenção muito brusca. E isso é um projeto a longo prazo. Eles não ganham eleição majoritária do ponto de vista do Executivo Nacional. Presidente, não dá mais, gente. Não dá, o PT está fora. Tem um PDT, mas não rola. Vai ter que vir alguém moderado. Por isso que eles estão formando um centro-direita, que é essa questão do Dória e do Moro, porque esses sim vão competir com o presidente Bolsonaro. A esquerda está descartada. Sendo que é o seguinte, a esquerda ainda está representada na corte, na Suprema Corte, no Judiciário. Então isso tem feito com que a gente passe por essas dezenas de problemas que a gente tem passado aí, tá? Então eu acho que a gente precisa de fato ver com o Senado Federal, se manifestar em frente ao Senado Federal, que é o Congresso Nacional, né, e pedir o impeachment de qualquer um daqueles ministros. Primeiro, pedindo impeachment, o Bolsonaro indica um, e depois o Celso de Mello vai ter que se aposentar. Então a gente ganha e mata 2 coelhos de uma tacada só. Imagina, o impeachment de um Alexandre de Moraes, a gente indica um de direita, ali firme, e depois o Celso de Mello ainda se aposenta, e a gente bota mais um no mesmo ano. Gente, aí seria uma vitória absurda pra gente. Marcelo da Silva está falando, agora o fechado com Bolsonaro está em 5º lugar, mas há 9 horas atrás ficou em 1º lugar por 7 horas. Mas o fechado com Bolsonaro até 2026, que é a nova hashtag, ela já está em trend topping aí, ela está em 1º lugar no Brasil. Guilherme está falando, o Senado é mais bandido do que o STF. Eu sei que o Senado é mais bandido do que o STF, mas o Senado tem mais medo do que o STF, porque o Senado, meu parceiro, nem gente de direita se elegeu no ano passado, na última eleição. O Magno Malta foi um. Então, é voto, rapaziada. Então, é cobrar em todos os seus estados, cobrar dos senadores, mandar e-mail, mandar carta, entendeu? Cobrar. Repete o e-mail, copia e cola 10 vezes, copia e cola, mandar encher. Porque senador tem medo, juiz não tem não. Vamos lá. Vocês estão falando pra caraca aqui, vamos lá. Já postei em 10 grupos. Obrigado, Zezinho, tamo junto. De Paragomina, estamos chegando aí, ó. Tamo junto, Pará, Leonardo Moraes. Mas para isso, Mel, o povo precisa pedir a troca dos ministros e não o fechamento. Beleza, vocês estão falando pra caraca aqui, muito bom isso, gente. 19 pessoas com a gente aí. Vanderluz Siqueira tá chegando também. Seja super bem-vinda, tudo bem? Ó, o Frank Sinatra Souza é pré-candidato a vereador na cidade de Recife, em Pernambuco. Guilherme Taques está dizendo, sim, Leonardo, não concordo com o artigo 142, temos que agir com cautela e usando melhores estratégias possíveis. Às vezes, Guilherme, essa questão de cautela e usar as melhores estratégias possíveis dá um ar, não estou dizendo que mas dá um ar de que o presidente está enfraquecido. Ele já falou, acabou, e não acabou nada. Ele já falou tic-tac e também não aconteceu nada. Entendeu? Então, assim, às vezes, me parece que ele cede. Pode ser que não seja, mas me parece que ele cede. Mas as últimas palavras deles foram muito confortadoras, porque o presidente disse assim, eles estão atacando com tudo. Já viu emboscada? Quando você deixa o seu inimigo chegar o mais próximo possível de você para que você não tenha chance de errar? Ou seja, o que o Bolsonaro está querendo dizer é o seguinte, gente, isso vai acontecer, o que vocês estão pedindo. Mas para acontecer tem que ser um golpe certeiro. Agora, eu usei a palavra golpe aqui, desculpa gente, não é golpe militar, mas assim, é um ataque perfeito. Então não adianta o Bolsonaro fazer uma ofensiva que não vai gerar um dano que seja suficiente para que eles parem.
Aí vai complicar, vai botar a República num colapso. Então tem que ser um ataque, na verdade, ou um contra-ataque, de modo que os oponentes não consigam reagir e aconteça um movimento cadeia. Por exemplo, sabe o que seria uma boa para o Bolsonaro agora? Escuta essa pérola aqui. O que seria uma boa agora para o Bolsonaro era descobrir quem foi o mandante do Adélio e descobrir que entre esse mandante tinha gente envolvida no Parlamento, no Senado e no STF. Porque eles estão, por exemplo, não deixam quebrar o sigilo bancário dele. Entendeu? O STF não permitiu a quebra do sigilo bancário do Adélio. Por quê? Não permitiu a quebra do sigilo dos advogados, do sigilo do telefone dos advogados. Por quê? Então, se essa notícia chega agora, mano, a República implode por si só. A apelação do povo vai ser tão grande, mas tão grande. Ué, vocês esconderam isso da gente? Por que vocês sabiam não falar? Mano, tô aqui fazendo uma suposição daquelas do fantástico mundo de Bob. Mas nesse mundo político aqui em Brasília, gente, tudo é possível. Ó, a Clei está falando isso mesmo, que o Leonardo está falando. Tem que pedir, mas tirar os ministros, senão o fechamento. Vamos lá. O Senado se troca, STF não. Entendeu? Isso aí, Mel, ótimo. Adriano Pereira, máximo respeito, Adriano Pereira, Macaé. Seja bem-vinda, Macaé, tamo junto. Então, apesar de ter cobra pesada, apesar de ter cobrança pesada, não tem do que reclamar da Câmara, a não ser do Maia. Deputados de oposição sempre tem, é natural. Mas o presidente tem a maioria dos deputados, com certeza. Por isso que politicamente, para de mimimi agora, para de cococó e para de infantilidade política. Olá, tudo bem? Estou atrapalhando? Licença, a gente quer comprar uma água. Não, eu não trabalho aqui não. Vê aqui na secretaria, aqui, ó, na recepção, tá? Eu tô hospedado aqui. A recepção tá. Pô, vê se tem água aqui, ó. Tá bom? Fica à vontade aí. Pode deixar aberto se quiser. Gente, eu tô aqui dentro do hotel, então desculpa aí a correria aí, beleza? Então, gente, no meu ponto de vista, a gente tem que ter essa maturidade política. Não adianta ter mimimi, é maturidade política. Por que tá rolando o movimento do Centrão? Porque precisa ter apoio na base. Hoje o PSL tá rachado. Entendeu? O PSL tá rachado. A gente não tem mais o PSL. Então, assim, mano, alguns do PSL, por exemplo, não querem nem saber de Bolsonaro. Os caras são de direita, olha a traição, são de direita, mas não querem saber de Bolsonaro. Então tem que sim fazer algumas alianças políticas dentro do Centrão, a fim de que o governo prossiga, senão a gente vai ficar nessa coisa de mandar medida provisória e caducar. Manda medida provisória e caducar. E não dá para governar via medida provisória. É projeto de lei, entendeu? É reforma que tem que passar lá no Congresso. Tem reforma administrativa, tem a reforma tributária. Essas reformas não vão passar se nós não tivermos um apoio dentro do Congresso Nacional. Gente, então, obrigado por estarem compartilhando aí. Karina Rocha chegando também. Seja bem-vinda, tudo bom com você? Então, legal. Ó, de Manaus, Adriano Pereira, temos que pressionar os senadores. Estão muito acomodados. Somente o Cajuru está lutando contra os deuses do STF. E o Cajuru está lutando com o pé na porta, gente. O cara não tem medo, tá? Olha só, a Mel está falando aqui, ó, não quebra o sigilo de bandidos, mas quebra de bolsonarista. Exatamente, essa é a Suprema Corte que nós temos aí, tá? Jogada certeira, mover uma peça certa. Exatamente, Marcelo. Então, assim, a gente não pode. Talvez a carta na manga de Bolsonaro seja o nome de quem mandou matá-lo. Então, falei disso. Se ele tiver esse nome, gente, e tiverem gente envolvida no STF, no Senado, no Congresso e Prefeitura, gente, a República por si só, ela vai implodir. Esses caras vão ficar insustentáveis. Vai ser assim, um impeachment, 10 impeachments no mês só. É real. É real. O Rodrigo Maia vai ficar com cara de bunda. Não vai ter como ele não fazer. Entendeu? Essas pautas bombas não tem como o cara não fazer. Então, é isso que a gente precisa aí, de uma parada reveladora. O Guilherme Tac está falando, se o contra-ataque não for muito bem pensado, com estratégia e foco, o tiro pode sair pela culatra, como saiu o tiro do Sérgio Moro. Por mais que levou o Weintraub, levou, mas o que o Moro queria era o impeachment do presidente.
Porque segundo ele, que é prudente, sofisticado, um palavrão aqui, um palavrão ali não pode, não cabe a um presidente da República. No lombo dele que não cabe, rapaz. No lombo seco dele que não cabe, entendeu? O presidente pode falar o que ele quiser, desde que ele esteja numa reunião fechada e privada. Mas, infelizmente, caiu o nosso ministro Abrão Weintraub. O Moro não ficou 100% no prejuízo, mas o tiro dele mesmo não foi certeiro, porque ele falou que o presidente interferia na polícia militar. E isso sim era um motivo para impeachment, e isso não aconteceu, ficou claro no vídeo. Toda vez, então, todo mundo, até o pessoal da base de oposição, quando viu o vídeo, falou assim: gente, vocês estão elegendo o Bolsonaro para 2022. Está pronto o vídeo da eleição do Bolsonaro e vocês fizeram isso de graça. Todo mundo caiu em si, que foi uma besteira que foi liberar aquele vídeo. Temos que esquecer o PSL, partido que fez aliança com a esquerda. Para mim, não é direita. PSL mudou muito depois do Frota, da Peppa e companhia. Exatamente. Tem algumas pessoas lá que ainda mantêm, né? Porque no início nem sabia. Teve deputados do PSL, é o que eu estou falando. Malandragem política. Não adianta virar deputado federal se não tiver experiência. Thiago Santos, é nós. Não adianta virar deputado federal se não tiver experiência. Por isso que eu falo, a culminância nem sempre é a política para todas as pessoas. Eu estou aqui como uma pessoa que está gerando uma influência, gerando uma audiência na rede social. Quando a parada bombar, será que eu tenho que ser mesmo deputado federal? Será que eu tenho essa vocação? Entendeu? Então não adianta eu ir para o Congresso Federal e ser um deputado que não conheço. Quando a Joyce Hasselmann e uma Alexandre Frota passou no PSL, o Wilton Oliveira da Costa está assistindo? O Wilton? Mano, se for você que estiver assistindo, Wilton, fala comigo aí que é você. Por favor. Vou ficar muito feliz, cara. Fala aí que é você que está assistindo essa live aí, cara. Gente, eu parei aqui até eu me reunir de raciocínio porque entrou uma pessoa aqui que é muito importante aqui nessa live. Não no conteúdo que a gente está falando, mas em tudo que está acontecendo aí. Se for você, fala comigo aí, irmão. Caraca. Fala aí, pelo amor de Deus. Meu coração até gelou aqui. E não é de notícia ruim, não. É de notícia boa, gente. Então, assim, quando a Peppa, né, a Joyce Hasselmann, fala: Felipe, Pepe, é nós. Gente, eu tô falando muito baixo porque eu tô dentro do hotel. São 1h da manhã e eu não posso incomodar as pessoas. A live aqui é para dar um feedback aos apoiadores que me fizeram chegar aqui em Brasília. Então, eu dou um feedback, dou um boletim. É a Marcela Oliveira, a esposa do Wilton. Ô Marcelo, poxa, se você me mata do coração, Deus te abençoe, tá? Tamo junto, que bom que você está aqui com a gente. Então é o seguinte, eu penso que quando, você vê, os deputados federais do PSL foram tão imaturos que quando a Joyce e o Alexandre Frota começaram a passar lista para colher assinatura, para entrar com o pedido da CPI, porque tem que ter assinaturas dos deputados, tem que ter um grande número de assinaturas para entrar com a CPI, eles enganaram um montão, porque eles falavam assim: não, isso aqui você assina porque a gente vai combater as fake news da CNN, vai combater as fake news da Globo, da Record, das grandes mídias, da grande mídia. Aí esses caras que eu estou falando, olha só, esses caras imaturos do próprio PSL, da base aliada, o que eles fizeram? Assinaram. Depois que eles descobriram que se tratava de fake news, já era tarde demais. O golpe já tinha sido pronto. Então, assim, nem toda coisa tem que culminar num projeto político. Tem gente falando assim: você tem que se candidatar, você tem que se candidatar. Gente, desculpa, se acontecer de eu me candidatar, cara, isso é muito louco. Eu tenho que ter vocação, eu tenho que estudar, no mínimo estudar direito, velho. No mínimo estudar direito, entendeu? Por isso, o que acontece? Aí o cara vira famoso na internet e se candidata. Não estou falando que isso é o que é o cenário hoje, ou que é a meu respeito, mas às vezes fica um cara imaturo no Congresso que fica deixando passar essas pautas bombas aí, entendeu? Não judicializa nada, não tem experiência com nada, a assessoria dele faz mais do que ele. Prova disso é que tem deputados da própria base aliada aí que no ano de 2020, que é o Major Vitor Hugo, por exemplo, que é o líder do governo no Congresso, que não tem um projeto. É incapaz? Não. Tem incapacidade? Não. Mas às vezes, gente, a falta de assessor, a falta de habilidade para usar o recurso da verba de gabinete. Não adianta ficar enchendo a boca para falar assim: eu economizo 50% da verba do gabinete. A tua economia está indo para uma instituição de caridade? O que você está economizando está indo para uma instituição de cana? Você está botando comida na boca do brasileiro? Não.
está voltando para o fundo do Congresso Nacional, está indo para a cara do Rodrigo Maia, bobão. Então usa 100% da verba de gabinete, 200 mil. Usa 100% dos assessores parlamentares. Quantos são? 25. Usa tudo. Se você está em número menor, se você está em desvantagem, você tem que usar todos os recursos possíveis. Ah, é imoral, mas é constitucional. Mas é constitucional. Isso não está tirando a vida de ninguém. Está lá. Então muda a Constituição e diz que agora a verba de gabinete não vai ser mais 200 mil, vai ser só 100 mil, vai ser 50 mil, ou não vai ter mais verba de gabinete. Não adianta dar essa de liberalismo, falando que está economizando, porque, gente, isso aí é coisa de campanha política, e a campanha acabou faz 1 ano e 6 meses. Agora é judicializar tudo, para não deixar passar nada no Congresso Nacional. A esquerda é a minoria no Congresso Nacional e eles estão pautando a direita, você acredita nisso? Pautam a direita e judicializam tudo. Tudo que puder retardar, tudo que puder pedir vista, tudo que puder pedir para segurar, tudo que puder tempo de líder, e não sei o que, eles fazem de tudo. Sabe o que é isso? Experiência política. É isso que nós precisamos no Congresso Nacional. Hélio Moreira chegando aí, máximo respeito, rapaziada. Quem tá com a gente aí? Quem tá? Então é isso, gente, ó. Essa guerra toda só tem uma razão: dinheiro, propina e mensalões. Mel Júdice, sempre. Essa tríade vai sempre existir. Vanderluz Siqueira, seria interessante se tivéssemos os contatos de telefones e e-mail de todos os senadores do estado. Já tenho, tá? Vim aqui para Brasília, eu quero dar esse feedback para vocês. Vamos lá. O trabalho não foi só ver na manifestação, gente. Tudo bem, que manifestar em Brasília é um outro status. É diferente de manifestar em Copacabana, como hoje foi muito bom. É diferente de manifestar na Avenida Paulista, como hoje foi muito bom. É diferente de manifestar no centro de Curitiba, como sempre é muito bom. Não. Manifestar em Brasília é um outro status. É uma parada, sei lá, mano, é jogo da final no Maracanã. Assim, tô falando Maracanã não é porque é do Rio de Janeiro, não. É porque é um ícone, né? Um estádio icônico. Inclusive, esses dias completou seus 70 anos de existência, desde lá da Copa de 70 do Maracanã, que o Brasil perdeu de 1-0 para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Beleza. O que acontece? O manifestar em Brasília é um novo status, mas eu não vim aqui só para isso, embora isso já era super relevante. Então eu vim fazer contatos, eu vim conhecer novas pessoas. Então eu conheci vários youtubers do Rio de Janeiro, da região metropolitana, conheci gente de São Gonçalo, de TVs de São Gonçalo. O que acontece? Eu peguei o contato aqui de todos o WhatsApp de todos os assessores do Senado Federal, tá? Eu tenho esse contato e a gente vai compartilhar de repente numa reunião privada, tá? Então estou com umas ideias bem bacanas para vocês que estão me assistindo assiduamente. Qual? Criar um grupo no WhatsApp? Não, porque o WhatsApp já está muito generalizado. Eu estou pensando em criar um grupo no Telegram, tá? Então a gente vai conversar sobre isso durante essa semana. Assim que eu voltar para o Rio de Janeiro, a gente vai conversar sobre um grupo no Telegram para a gente começar a mobilizar e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem vivido, aprendido e ensinado aqui nessa live. Não adianta, a gente compartilha. A ideia aqui, gente, não é eu ser famoso, não. A gente precisa, de alguma forma, mudar o cenário e agir efetivamente. Então, conforme a Mel aí, não sei se foi a Mel que disse isso, tá? Mas eu sim já estou com o número telefônico de todos os assessores dos senadores, tá? Aqui, ó, a Marcele está falando aqui, ó. Eu gostaria de aprender sobre política, sinceramente não entendo. Eu poderia ter uma live para quem nunca se aprofundou no assunto. Eu só sei daquilo que passa na mídia, ou seja, o que eles querem que eu saiba. Poxa, Marcele, eu fico muito feliz em ver um comentário assim. Eu fico muito feliz porque você mostra uma sinceridade e na mesma sinceridade você mostra um desejo de querer aprender. E seria ótimo. Por exemplo, a gente poderia falar das eleições municipais, uma vez que a gente vai agora viver as eleições municipais dos cargos de vereador e de prefeito. Depois a gente podia falar sobre os deputados estaduais, a gente podia falar sobre federais, senador, governador e presidente, né? A gente pode ver quais são as funções do vereador. Ele fiscaliza o prefeito. Quais são as funções do prefeito? Ele é o chefe do executivo do município. Qual é a função do governador? Ele é o chefe do executivo do estado, que está acima de todas as prefeituras, ou seja, todos os prefeitos estão subordinados ao governador. A segurança pública cabe ao governador ou à prefeitura? Ao governador, né? Então, assim, a gente pode aprender sobre todos esses assuntos. Gostei muito dessa ideia, tá? Vamos lá. Temos que acabar com as bases do PT na internet
assim como as pessoas da esquerda caíram em cima denunciando na rede social do Gabriel Monteiro. Quem sabe um grande boicote da direita a eles na rede poderia passar um recado mais sólido. Olha, Luiz, eu acho que é o seguinte, antes da gente querer atacar a esquerda, a gente precisa solidificar as nossas bases, rapaz. O que acontece? Achei a tua ideia super interessante, mas a gente precisa mostrar e entender quem somos nós primeiro. Jefferson Ramos chegando aí, máximo respeito, seja bem-vindo. Então, assim, quem somos nós? Quem é a direita hoje? Quem são os intelectuais da direita? Só tem o Olavo de Carvalho? Tem mais. Quem são os escritores? Quem são os jornalistas? Essas pessoas existem, cara. Elas estão sumidas, sendo massacradas e amassadas, mas elas existem. Quem são, vamos lá, intelectuais, escritores, jornalistas? Quem são os artistas? Cadê os músicos? Cadê as composições? Cadê aqueles que têm influência no campo cultural? Então a gente precisa se conhecer. Já falei 5 itens, tem muito mais. Cadê os juristas? Entendeu? Então hoje a gente tem uma OAB com um presidente, igual Felipe Santa Cruz, que tem as suas estreitas relações com a esquerda e com o comunismo, né? Com seu pai, né? O pai do Felipe Santa Cruz sofreu na questão lá de 64. Base artística, totalmente na mão da esquerda, cultural, nem se fala, jornalística, agora que a gente está vendo uma luz no fim do túnel através do YouTube que o STF quer nos censurar, porque é a primeira vez que a gente consegue ter uma mídia alternativa livre que tem um grande alcance. Por isso essa loucura toda aí da CPI da fake news, tá? Jaci Barro chegando aí também, máximo respeito, seja bem-vindo. Então, assim, a gente precisa se conhecer, entendeu? Na área da música a gente não tem ninguém, entendeu? Então a gente precisa se conhecer primeiro, solidificando quem nós somos, entendendo quais são as nossas bases, se formando uma militância organizada. Aí sim a gente pode pensar em fazer um ataque coordenado no ponto de vista da internet ou não. A direita ainda trabalha muito sem pé e sem mão, a coisa é muito orgânica. É importante ser orgânico, como a manifestação de hoje. Eu vim aqui com o dinheiro que vocês me deram, com o dinheiro que eu inteirei, voluntariamente, show, encontrei com um monte de gente do Brasil todo, show, mas precisa ter uma organização também, é importante, porque cadê os empresários? Tem que ter empresário financiando isso. Qual é o problema de um empresário financiar uma carreata? Qual é o problema do empresário financiar 10 ônibus vindo do Rio de Janeiro e botar de graça todo mundo aqui? Gente, ó, vocês só arcam com o custo do hotel ou da pousada que vocês ficarem, da alimentação, porque a condução é comigo. Por que não pode? Isso não é proibido, gente. Então a gente precisa organizar uma direita entre financiadores, empresários, comunicadores, que já está crescendo, produtores culturais, escritores e filósofos, entendeu? Porque, cara, os filósofos que eles te pensam sobre os intelectuais, desculpa, que está dentro da filosofia, sociologia, os intelectuais, eles que pensam uma maneira política. E hoje o grande ícone é o Olavo de Carvalho, que tem sofrido diversas injustiças aí também. Deixa eu tentar ler aqui. Para mudar o cenário, então, de forma melhor, seria uma intervenção de direita na educação e na cultura. Entendeu porque o Abraham Weintraub estava sofrendo? Entendeu porque o Abraham Weintraub foi para os Estados Unidos? Entendeu? A cultura é o maior reduto. A cultura é a fábrica de esquerdistas no Brasil. É a fábrica. Eles produzem esquerdistas através da educação. Beleza? Marcelo da Silva está aqui, ó. Vamos lá. Antes de atacar a esquerda, temos que alicerçar a direita. Nós somos municípios e estados e ramificar esse sentimento conservador para solidificar o nosso fronte. Exatamente isso que eu estou falando. Nós de direita devemos jogar o jogo com inteligência e, como o próprio Bolsonaro disse, que aprendemos no Exército. Recuar também é estratégia. Ótimo, ótimo. Ivo Júnior chegando aí a nós. Acho que alguns artistas, músicos e demais famosos de direita, muitos aparentam ter medo de se expor ainda. Mas se nós começarmos a fazer um trabalho efetivo, vai gerar força. Tem muito artista de direita que está ali com medo de perder seus empregos, com medo de sofrer ataque, porque sofre. E a gente sabe que sofre. Ó, Felipe Pepe aqui, cara, esse cara tem que ler o comentário dele. Ó. O brasileiro, no geral, é muito imaturo nesse campo da política. Esse clima de torcida de futebol é muito ruim, ótimo. Acho que o essencial é entender como funciona o sistema, o que é ser de direita e esquerda de fato. Tem muita literatura boa, simples sobre tudo isso. Felipe, por favor, seria muito bom que você sugerisse para a gente aí essas literaturas simples, porque não pode ser uma literatura densa para quem está começando, que também é o meu caso, gente. Eu me coloco aí nesse bolo também.
Muito legal essa analogia que o Felipe falou sobre torcida organizada. Gente, não é porque o cara tá de vermelho e é de esquerda que ele é um bosta. Ou não é porque o cara tá de verde, amarelo e de direita que ele é um patriota. A gente precisa desvincular isso, porque a polarização do debate, ela baixa o nível do mesmo. Obviamente, a gente vive num momento hoje que o posicionamento ele é preciso, tá? Ele é muito preciso. Assim, vir a Brasília pelo menos uma vez por mês, diz ao STF, diz ao Congresso Nacional que o apoio está do lado, o povo está do lado do presidente. É importante salientar isso e manter essa base que aí eles correm daquela ideia de querer impeachment, porque qualquer coisa que acontecer e acontece, eles falam sobre isso. Então é muito importante desvincular essa coisa de nós contra eles. Existe um sistema. Você lembra que na época do PT e PSDB, nós acreditávamos que era o nós contra eles, quando na verdade era eles contra eles e a gente no meio igual um bobo? Então a gente precisa entender o sistema, precisa entender o mecanismo, sobretudo precisa entender como funciona através das literaturas. Felipe, mais uma vez, mano, muito obrigado. Exatamente. Acho que conseguir patrocínio empresarial é bem legal. Não é proibido empresários apoiarem de esquerda ou direita. Por exemplo, a Domino's nos Estados Unidos, ela é uma apoiadora da direita. A Domino's, eles financiam ônibus, uma série de coisas. Isso não é problema, entendeu? O problema é quando se financia isso com dinheiro público. Um deputado federal, por exemplo, ele não pode tirar do fundo parlamentar, da cota parlamentar e pagar ônibus, pagar lanche. Isso ele não pode fazer. O dinheiro público não pode servir para isso. Mas o privado, sim, declarando tudo direitinho. Por isso que, às vezes, existe aí um preconceito com o velhinho da van, que é o Luciano Hang. Porque ele fica com essa coisa de ficar anunciando na Globo, de ficar anunciando nisso, naquilo, quando, na verdade, ele tinha que anunciar e apoiar a imprensa de direita, caramba. Por que não? Entendeu? Precisamos criar narrativas inteligentes contra a esquerda, PSDB, centro-esquerda. Eles vão vir com tudo em 2022, exatamente. Aliás, penso que o STF, Moro, quer limpar o caminho para o SDB também, tá? E eu estou começando a acreditar numa narrativa que eu não acreditei e me deixei levar pela empolgação, por isso que o Felipe falou sobre essa questão de torcida. Eu estou começando a achar e acreditar com esses pontos ligados que o Sérgio Moro, na verdade, ele tirou o Lula das eleições para abrir o caminho para o PSDB, gente, tá? E eu acho que foi isso. O Bolsonaro foi um ponto fora da curva que ninguém imaginou, cara. O Bolsonaro foi um ponto fora da curva que ninguém imaginava. E o fato do Moro sair do ministério, assim, do nada, sabe? Foi muito louco isso, entendeu? Assim, eu começo a pensar sobre isso. Só pensamentos da minha cabeça aqui. Não custa nada eu expor. Beleza? Ó, o Luiz está com um texto aqui bacana aqui, vamos lá. Outra maneira de solidificar a direita é cultivar o patriotismo. A maioria dos eleitores de esquerda não ama o país, simplesmente a si próprio. É um pouco tenso falar de patriotismo no Brasil, já que o mesmo não pode ser cultivado durante os governos do PT. Exato, não sei o que está falando, o Vanderluz, né? Exato, claro, o negócio até era colocar o Alckmin, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, né? Baseado nessa questão, para não ficar o nós contra eles, e antes de atacá-los, né? A gente está falando de arma aqui não, tá, gente? Politicamente falando, ciberneticamente falando, do ponto de vista de subir uma hashtag, não de um ataque cibernético. Inclusive a Austrália passou há 2 dias atrás por um ataque cibernético gravíssimo que o presidente teve que falar em rede nacional, que as coisas estavam sob controle, tá? Cleide estava. Moro estava, exatamente, Moro estava para isso, exatamente. Então, essa narrativa, é isso que eu estou pensando. A narrativa da esquerda é dizer que nós somos o que eles são e fazemos o que eles fazem. Sim, é a máxima leninista, né? A Júdice está falando, exatamente, sempre pensei nisso. Limpou para Geraldo para não acreditar na vitória do Bolsonaro. Limpou para Geraldo por não acreditar na vitória do Bolsonaro, exatamente. Opa, firme, estamos com o presidente, ficou na cara que o Moro sempre foi tucano. Isso, o Moro um excelente juiz e um ministro medíocre. O Moro, tudo indica que isso aconteceu. Eu não estou aqui falando, mais um comunista. Tudo indica, gente, tudo indica que o Moro, ele na verdade era uma peça do PSDB lá em Curitiba, incriminando o Lula, tirando o Lula da jogada. Não estou falando que foi injusto, porque tinham muitas provas que o condenassem o Lula, né? Mas
tinha sim um plano, sendo que o Bolsonaro foi o ponto fora da curva que ninguém esperava, tá? Marcelo da Silva, ninguém achava que o capitão iria surpreender e arrebatar tanta popularidade defendendo a pátria, a família e Deus. Olha, gente, me entenda bem, cara, o Bolsonaro virou um produto. Cara, ele é impressionante. Tem chaveiro do Bolsonaro, tem camisa, tem faixa, tem blusa, tem calça, cinto. Cara, aqui, assim, o que tu vê de pessoas, e eu falo isso do ponto de vista da popularidade dele. Você vê, o Che Guevara, ele lutou contra o capitalismo, né? Lutou entre aspas, porque ele morreu na Bolívia com um Rolex no pulso, né? Mas ele lutou entre aspas de novo contra o capitalismo, contra o imperialismo norte-americano. E é estranho, né, esse paradoxo, né, essa reviravolta que a vida dá. O próprio Che Guevara, ele virou um símbolo do capitalismo, né? Um pintor italiano, pintou ele na marcha de conquista, né, de Cuba, da Revolução, na marcha da Revolução. E, cara, virou ícone aquela pintura. Tá vendendo, ela se vende no mundo todo, né? Então, assim, a popularidade do Bolsonaro é muito alta e eu falo um pouco desse esquema, né? Porque não é um produto que está lá para ser idolatrado, vende pra caraca, entendeu? Tanto o Bolsonaro como o Trump foi zebra e quebrou a esquerda. Exatamente, Cleide, exatamente. Felipe Pepe está dizendo aqui, ó, vamos lá. Iago Martins, Caio Coppola e outros caras produzem vídeos de direita que saem do escopo da paixão e patriotismo. Falam mais de... Opa, peraí, tá subindo aqui. Falam mais de bases do liberalismo e conservadorismo político. Para quem não sabe nada, esses vídeos curtos, vocês começam a puxar a literatura, já começa a puxar a literatura também. Exatamente. Eu comecei assistindo muitos vídeos curtos, tá? Depois eu comecei a me aprofundar no conservadorismo, mas nem fui nos outros, né? Eu fui no basicão, que é o pai do conservadorismo moderno, que é o irlandês Edmund Burke, tá? Então, eu só entrei no Edmund Burke para entender sobre a questão do conservadorismo moderno, depois que eu vi bastante vídeo, estudei bastante coisas, tá? Então, a Guilherme está falando aqui, ó, sou de Porto Alegre, estou no Mato Grosso e trabalho a quantidade de caminhões com adesivos de apoio para o nosso presidente é muito grande. Não, é absurdo, gente, é absurdo, não tem jeito. A narrativa da mídia, a narrativa que a mídia quer passar para as pessoas vai totalmente contra a nossa real cultura, distorcem totalmente os reais valores que conquistamos há anos. Eu escolhi não assistir mais, pois já abri a mente quanto a isso. São palavras do William Figueiredo. A mídia tradicional, gente, realmente ela fugiu dos escrúpulos, né? Não é mais uma questão de, você é bolsonarista, então é globalista. Cara, nem para PT mais, cara. Assim, a mídia, ela sempre se associou a quem ela iria se beneficiar. Então, quando era o PSDB, ela se associava ao PSDB. Quando era o PT, ela se associava ao PT. A questão do Bolsonaro que foi muito forte, porque eles também não acreditavam que o Bolsonaro fosse ganhar. E quando o Bolsonaro ganhou, ao invés deles falarem assim, pô, beleza, ganhou, vamos fazer aquele joguinho sistemático. Se esse governo está no poder, então vamos estar aqui, vamos estar juntos. Não. O que a Globo fez? Ela perdeu a primeira partida e ela simplesmente, em 2019, no primeiro dia do governo Bolsonaro, ela dobrou a aposta. Então, isso ficou difícil. Então, o que a gente vê a Globo fazer hoje é inacreditável. É inacreditável. É de perder totalmente a credibilidade. Assim, perdeu. Tem gente da esquerda que fala, eu assisto o Globo porque foi na Globo que eu vi o Mensalão, foi na Globo que só divulgou porque era insustentável segurar a notícia. Esses mesmos caras da Globo, da imprensa brasileira em geral, eles esconderam por 16 anos o Foro de São Paulo, gente. Eles esconderam. E quando é esconder, é falar que não existe. É negar a existência. Eles negaram a existência do Foro de São Paulo por 16 anos. Isso com a ajuda dos partidos de esquerda, porque o Lula falava que não existia. O Boris Casoy, ele fez uma pergunta para o Lula sobre, olha, a gente tem visto um movimento, eu sei que não é verdade, mas não custa nada perguntar, um movimento de partidos de esquerda, uma coalizão na América Latina, isso é verdade? E o Lula começa a rir, falando, isso é coisa da cabeça do povo. A primeira reunião do Foro de São Paulo, iniciado por Lula e Fidel Castro,
foi aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e daí se origina o nome, no ano de 1990, Foro de São Paulo. A gente precisa fazer uma live só sobre o Foro de São Paulo, é um absurdo. Eles estão fazendo interferência agora lá na Itália, tá rolando um escândalo lá na Itália que a mídia nenhuma brasileira falou, nenhuma, tá? De mala de dinheiro desde a gestão Silvio Berlusconi, tá? Então, cara, tem muita coisa, tem muito, por isso que a gente tem que ler e entender. Ó, outra coisa importante, Felipe Pepe, é se distanciar da idolatria. Ótimo. Hoje o Bolsonaro está aí, mas os homens são falhos e a posição política deve estar alicerçada em conceito, convicção e estudo. Tudo o que não precisamos é um novo Lula, seja de esquerda, seja de direita. Ótimo. A grande questão, Felipe, eu vou fazer um contraponto aqui nesse seu comentário, é que é o seguinte, o fato de parecer, porque parece uma idolatria, né? O fato de parecer uma idolatria é o seguinte, de repente pode se levar em consideração pelo fato dessas pessoas que são a maioria conservadoras no Brasil nunca se sentirem representadas da forma como foram. A gente, se você colocar aí o tempo de alternância entre poder de esquerda, né, PSDB, PMDB, essas coisas todas, cara, são mais de 20 anos. Então, assim, foram 2 ou 3 décadas nessa coisa, tipo, nesse pensamento assistencialista, nesse pensamento socialista, né? A gente fica nessa. Então, pela primeira vez, a gente viu uma pessoa lutar contra o sistema. Então, o fato de defendê-lo é o fato do seguinte, cara, vocês não vão tirar esse cara do poder, deixa ele cumprir o mandato, porque eu sempre falo aqui na minha live com os meus seguidores, é o seguinte, não é o Bolsonaro, é o que ele representa, e aí o que ele representa está dentro dessa base que você colocou aí, ó, conceito, convicção e estudo. Quais são os nossos conceitos? Quais são nossas convicções? Quais foram os nossos estudos? Ok, definiu esses 3 parâmetros. Quem representa agora o nosso conceito, as nossas convicções e os nossos estudos? Hoje é o Bolsonaro. Em 2022, 2026, aparecendo um outro candidato que não seja indicado por ele, mas que pense da mesma forma que a gente veja a verdade, nós o defenderemos com convicção também. Então, assim, não é a pessoa do Bolsonaro, mas é o que ele representa. Porém, dentro do cenário político, ele é o único que representa isso na esfera nacional do executivo. Então, a gente faz essa defesa. Mas, olha, muito obrigado, como sempre. Sempre sucinto, cirúrgico, mano. Sempre te admirei, você é muito inteligente. Mel Júdice está falando aqui. Evandro Pontes e Fernando Melo também são caras que mexem na ferida bem legal para trazer para o nosso debate. Boa. Vamos falar sobre isso, Mel. Ótima sugestão, tá? Seja bem-vinda, Maria. Tudo bom, Maria Santana? Guilherme Taco está dizendo, vídeos do Adriles, Coppola, Alexandre Garcia são muito bons para entender um pouco de uma forma mais simples de se entender. Você vê como é que ficou bacana? A Marcele solicitou, abriu o coração dela, falou, olha, não entendo nada de política, eu quero entender, mas a única coisa que eu vejo é o que a mídia passa, ou seja, eu só entendo o que eles querem que eu entenda. Então, olha, tem vários aí já conteúdos, Adriles Jorge, nossa, Caio Coppola, Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é didático pra caraca. O Caio Coppola tá denso demais. A Adriles Jorge também tá ficando um pouco denso, né? Ele entra numa profundidade bacana. Mas o Alexandre Garcia, por ele ser esse dinossauro da comunicação, ele já saiu daquela vibe de fazer aquela comunicação pesada. Ele fala simples ali, de um jeito compreensível para todas as classes sociais e de educação, né? Porque, gente, não é questão de ser melhor nem pior, mas ler Kant, ler Marx, nem toda a literatura desses caras é compreensível, tá? Edmund Burke, entendeu? Para você chegar a ler uma literatura, para ter um acesso a uma literatura dessa e compreender a profundidade do que ele quer expressar ali, às vezes é necessário criar uma base muito forte, interpretativa, sentimental, histórica, cultural, para a gente chegar ao que aquele cara estava querendo dizer. Então, assim, começando pelo baixo, começando pelo básico, para a gente começar a entender. E tem muito. Tem aí o Mauro Fagundes, que eu tirei foto hoje, aquele que fala baitola, da mamelocracia, enfim. É maluco hoje, eu tirei foto com ele aqui. Boa noite, a Fafá tá aí, ó. Já ia dormir e vi que vocês estavam online. Como foi tudo por lá? Tudo ótimo, Fafá, sua linda. Eu estou aqui para dar esse feedback para vocês aí, tá? Foi maravilhoso.
conseguimos fazer as nossas lives, deu aí mais de 1.000 pessoas ao vivo com a gente. O vídeo já tem mais de 10.000 exibições, tem mais de 1.000 compartilhamentos. O trabalho foi feito com efetividade. Peguei o contato de todos os assessores dos senadores, tá? Todos, para a gente começar a fazer uma cobrança bacana, ordeira, sem ameaça, sem bobeira, sem meninice, né? Parada madura, entendeu? Para a gente começar a cobrar, porque no meu ponto de vista a gente está cobrando da pessoa errada. O STF não vai ficar com medo do povo. A gente tem que cobrar o Senado Federal para que de fato eles aceitem das dezenas de pedidos de impeachment que está por lá, tá bom, Fafá? Ó, gente, eu vou finalizando a minha live, tá? Porque eu quero dormir. E o seguinte, amanhã eu vou estar lá no cercadinho, então eu vou levantar às 4h30 da manhã, tomar um banho para tentar chegar lá às 5h15, porque é por ordem de chegada. Se não me engano, só pode entrar 30 pessoas. Então a gente quer chegar antes do dia amanhecer. Não sabemos se o presidente vai passar, porque de manhã ele tem passado, mas não tem parado, né? Então pode ser que ele pare, pode ser que não. Então a gente quer estar aqui em Brasília, tá tão pertinho, por que não, tá? Hoje na Argentina teve manifestação contra a esquerda, foi noticiado. Marcelo da Silva, não adianta se manifestar agora. Eu acho que é o seguinte, esse povo brasileiro tem que parar com isso também. Manifestação, ela é de apoio a quem você candidatou. Não adianta, entendeu? Não adianta. O povo tinha que lutar mais contra o socialismo na Argentina antes das eleições. E desculpa, o Macri, que foi o antigo presidente lá de direita, esse liberal direita, ele foi frouxo. Ele tinha uma base boa no Congresso, mas foi frouxo. A população pressionou ele foi lá e não, flertou com uma série de coisas da esquerda. Então, resultado, não aprovou, não fez as reformas como deveria fazer, o país continuou na sua recessão e aí foi uma porta aberta para a Cristina, porque o Fernandes, meu filho, é só o poste da Cristina, né? Era igual se o Haddad ganhasse aqui no Brasil, né? Ia ser o poste do Lula. Então, tá aí, não adianta ir para a rua agora, gente. Cara, vamos ser sinceros, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a gente não quer que o Bolsonaro saia daqui e a gente grita que as urnas precisam ser respeitadas, desculpa, los hermanos, as urnas precisam ser respeitadas. Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta espernear. Daqui a 4 anos, se vocês ainda tiverem eleições, vocês vão ter que votar certo. Não adianta bater panela, não adianta falar fora Bolsonaro, não adianta. As urnas disseram isso. E na Argentina é muito louco. O cara com 45% de voto, ele já pode ser eleito no primeiro turno. Foi isso que aconteceu. Nossa, entendeu? Então assim, com dois candidatos. Se um fez 45, acabou. Não tem outro turno, é direto. Então é muito louco. Então deu ruim, não adianta, deu ruim. Não adianta espernear, mano. A vida é dura, mas foi avisado. Aí a direita fica tomando sorvetinho, fica lá e tal. Aí quando vê que o negócio, uau, que a esquerda é silenciosa, estratégica. Quando vê, uau, já era. Então, deu ruim, entendeu, Marcelo Silva? Menezes está falando, cheguei, Márcio Taques, Marcelo, o exemplo da Argentina é ótimo para ver o que nos livramos da eleição de 2018. Perfeito. Pepe está falando, é isso aí, tem que ser assim. O foco é no projeto de país e governo e nada na pessoa. Ótimo. E o conservadorismo é isso, gente. Tá? O conservadorismo, na sua essência, o conservador é aquele que conserva. Então ele desconfia do que é novo. Não é que ele não queira que o novo venha. Diferente do reacionário. O reacionário é aquele que quer ficar no passado. Mas também é diferente do progressista, que quer apagar todo o passado e quer criar uma coisa nova. O homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, então o progressista ele simplesmente acaba com todas as bases que a gente teve dos nossos antepassados, dos nossos familiares, da nossa sociedade, da nossa cultura, ele apaga. O reacionário, ele quer ficar lá no passado, ele quer virar homem das cavernas de novo. Já o conservadorismo é aquele que mantém o seu passado, principalmente na base religiosa, né? Ele mantém o seu passado, está no presente e olha para o futuro, mas de uma forma conservadora, tipo, né, o linguajar carioca, ele fica escaldado. Então, o conservador não é esse que idolatra político e coloca o político acima de todas as coisas, não. Isso não é base de conservador. O conservador, ele até evita tal tipo de coisa para não haver constrangimento, mas quando se trata de Brasil, gente, cultura política, pouco, né, agora que a gente está falando de política, a gente está falando mais de política do que de futebol. Por favor, gente, estamos vivendo uma
uma grande revolução. Na verdade, isso já está começando a partir de 2013, uma revolução cultural no nosso país. Uma revolução cultural, diga-se de passagem, tá? Influenciada aí pelo professor Olavo de Carvalho. Boa noite, a Maria está falando aqui, o Leonardo Moraes, não existe outro, ele é o único, exatamente. Pondé é um filósofo de direita bem acessível no YouTube, muito bom Pondé, tá? Eu ouço muito. A Van tá com a gente também, tudo bom, Van? Seja bem-vinda, tá? Cadu Santos, boa noite a todos. Cadu Santos de Carapicuíba, é nós, São Paulo. Tamo junto. Boa noite, Van. Boa noite para você. Leonardo Moraes. Não sei se existe outro que não deixaria levar pela corrupção. Exatamente. O cenário hoje é bem complexo. Tá? William Figueiredo, boa noite. Bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Também acho, Bolsonaro é o único, a Van tá falando aqui. Maria tá falando, acho que está na hora de tomar atitudes mais radicais contra o STF. Já falamos um pouco disso, dona Maria. Eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho para que seja democrático, tá? E o presidente permaneça no poder, tá bom? Porque dependendo do mecanismo que ele usar, até ele perde poder. E isso não é bom pra gente, tá? Militar também não é confiável do ponto de vista de segurar o poder. É complicado, é muito complexo, tá? Leonardo Moraes, Cadu, Ivan, boa noite, sejam bem-vindos. Também recebi via Zap, a Fafá tá falando aqui, ó. O problema é que precisamos defender o óbvio, defender nosso voto como nunca se viu antes. Para isso, criam narrativas de idolatria, direita e esquerda. São iguais esses esquisitos e blá blá blá. Não caia nessa narrativa. Exatamente, Mel. Tamo junto. Os telefones. Ah, você recebeu hoje os telefones? Boa. Que bom, Mel. Guarda eles aí que depois a gente vai bater se tá certinho pra gente cobrar os senadores. E a partir de então, gente, a gente precisa efetivar o nosso trabalho. Não só ficar em live. Além das lives, a gente precisa efetivar. O que a gente está fazendo? Quais são os seus senadores aí da cidade do estado de São Paulo? Quais são os senadores do estado do Rio de Janeiro? Pessoal de Carapicuíba aí. Vamos mandar e-mail, vamos embora. Atacar, entendeu? Atacar no sentido de cobrar, tá? Concordo. O Gilmar disse que não adianta os protestos. Não adianta, gente, não adianta. Que horas o cercadinho? Vou colocar despertador por acaso por acaso tenha live. Ah, tá, entendi, William. Eu vou chegar 5 horas lá, 5h30 no máximo, 5h15, 5h30. O cercadinho às 8 horas da manhã. Tem que chegar 3 horas de antecedência para você conseguir entrar. Então é bem complicado, tá? Vinícius Campos chegando aí, máximo respeito, Vinícius. É nóis, galera, tô saindo. Ele vai parar. Tá, né? Mel, você é fuga, hein? Marcelo da Silva tá dizendo, eu irei cobrar daqui dos estados do Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, Romário e Flávio, tá vendo? Eu tava falando só do Harold e do Romário, ou melhor, do Harold e do Flávio. Romário é tão apagado, mas tão apagado que cadê esses trajes? Você tá entendendo, gente, o nível? Aí tá todo mundo no STF. Puxa o lombo desses caras, pô. Dá paulada no lombo desses caras. Romário, que gosta de aparecer, no Flávio Bolsonaro, que ficou escondido, tá aí passando por esse problema aí, que se tiver errado vai pagar. E o Harold aí, que acabou tendo o sigilo quebrado aí, mais um motivo para ele fazer uma contra-ataque, que teve o seu sigilo bancário quebrado pelo STF de maneira ilegal e arbitrária, tá? Leonardo Moraes, o povo boliviano deu um baita exemplo de como tomar as rédeas do país. Inclusive na Bolívia, ministro do Supremo Tribunal é eleição, tá? Isso seria uma boa aqui no Brasil, não é cargo de indicado não, tá? O Macri foi gigante nas eleições, se apequenou no governo. Exatamente, perdeu a coragem. Por isso que tem que ser com o pé na porta, do jeito que o Bolsonaro está fazendo. Vai gerar um problema. Cada dia uma treta nova, mas tem que ser assim, tem que mostrar a que veio. Não adianta, não pode voltar atrás. Aí deu mole. O que adianta? Ficou com medo de sofrer impeachment, voltou atrás de várias coisas, se assegurou 4 anos nas eleições. No 4º ano, na próxima eleição, caiu, não fez nada. Tem que bater de frente. Tentativa de impeachment daqui, tentativa dali, bater de frente. Judicializa tudo, bate de frente sim. Essa é a proposta. A Rita está dizendo assim, ontem o povo saiu nas ruas protestando, o governo em Córdoba, já era, não adianta protestar. Parabéns pelo esforço, não sou eleitor do presidente, não me identifico com o direitista. Nunca votei no PT, mas também... nunca votei no PT também, mas sei que sou só um brasileiro orando para Deus olhar para essa gente sofrida do nosso país. Boa, Pepe, tamo junto. Boa noite, Barão, siga com sinceridade, pois é esse coração que Deus gosta. Poxa, Pepe, aí, máximo respeito, irmão. Muito obrigado. O Pepe, é exatamente isso aí que ele falou, tá? Ele é um cara que não simpatiza com o presidente, não simpatiza com as ideias direitistas, mas nunca votou no PT.
Então, assim, é importante, gente, ter essa maturidade, entendermos essa maturidade. O Pepe, ele não é meu amigo de redes sociais, não, tá? Ele é um amigo meu pessoal, tá? Então, eu sei de quem eu tô falando. Então, até para vocês, aí, de repente, não acharem que é um infiltrado ou um isentão, eu sei quem tá falando comigo aí, tá? Então, é exatamente isso aí. É importante a gente ter essa maturidade, tá? Então, Leonardo Moraes está falando, vai pensando que não adianta, porque depois de invadirem sua casa e lhe roubarem a liberdade, até mesmo os dos seus, será tarde demais. Exatamente, quando o povo boliviano deu um banho de exemplo para nós brasileiros. Não, eu falo quando não adianta, no ponto de vista da Argentina, é o seguinte, a melhor opção de você fazer o governo mudar são as eleições. Se você não luta pré-eleição, você lembra como é que o brasileiro estava em 2017, rapaziada? Tu lembra que quando começou a campanha para Bolsonaro, como você estava, igual um maluco na internet, compartilhando 50 vezes? Tu lembra quantas amizades você perdeu em 2018 por apoiar o presidente? É isso que eu estou falando que deveria acontecer na Argentina. É entrar de cabeça e apoiar, meu irmão. Vambora, 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 apoia, apoia. Foi isso. Eles não, eles ficaram lá, entendeu? Então ficaram lá, aquela coisa, tal, tal, tal. Quando viu as eleições, filho, tarde demais, val. Aí não adianta protestar mais. A eleição se vence nas eleições, é voto. Beleza, gente? Não, ó. Obrigado, a Van tá falando aqui, Creide, oba, mais um DR, SP, oba, mais um de SP, ah sim, mais um de SP, isso, mais um de São Paulo. Guilherme Táxi, uma coisa que está influenciando muitas pessoas, sem muita personalidade, são as informações fora do contexto jogadas ao vento. Temos sempre que buscar a fonte para ver a íntegra, se tirarmos nossas próprias conclusões e não sermos massa de manobra. Boa. Também recebi os telefones, boa, dos senadores. Você é o cara, irmão, tamo junto, aprendendo com vocês, mas vale a pena ficar 3 horas. Fafá, pelo amor de Deus, Fafá, eu tenho que levantar amanhã cedo. Os bolsonaristas deveriam aproveitar o momento e pedir quebra do sigilo do Adélio. É isso aí, está na hora, a STF irá se enrolar. Então, para mim, gente, olha só, eu vou falar de novo. Fantástico Mundo de Rafael Satie, para não dizer Fantástico Mundo de Bob. Se o Bolsonaro tivesse agora quebrasse o sigilo de telefone do Adélio e o bancário também, que ele movimentou muito dinheiro na conta dele, a gente ia descobrir o mandante. Descobrindo o mandante, com certeza, ia ter ministro do STF envolvido, senador envolvido e deputado federal, até prefeitos envolvidos. Vale lembrar que quem era, se eu não Pimentel era governador de Minas Gerais, mas, poxa, vale lembrar que aconteceu na cidade de Minas Gerais. A Polícia Federal, enfim, ele sabia que o Bolsonaro ia para lá, então tem muita gente envolvida. Se isso acontecesse, cara, ia haver uma implosão na República. Cara, a República ia resetar. Sem estresse, sem militarismo, sem intervenção. Cara, ia cair uma tempestade em cima dos acusados. A ponto desses caras abrirem mão do próprio cargo, renunciarem. Ia ser uma coisa de o ministro renunciar e fugir do país. Então, Fantástico Mundo de Rafael Satie. Por que não? Custa nada sonhar, né? Os bolsonaristas deveriam aproveitar o momento, já li Mel Jutz, show de bola. Vou te marcar num texto que recebi sobre o Weintraub, um pesadelo chamado Weintraub. Beleza, manda pra mim. Perdi e continuo perdendo amizades, né, Van? Exatamente. Infelizmente, em pouco tempo veremos a Argentina no que ocorreu na Venezuela. Infelizmente, Leonardo, infelizmente, a população descobriu tarde demais e foram enganados. Olha, eu conheço muitos amigos argentinos, já fui mais de 8 vezes para a Argentina. Inclusive, eu tenho informações privilegiadas da Argentina e eles estão sofrendo muito. E ainda não é nada, é só o princípio das dores. São 4 anos de perda, meu filho. Não completou nem o primeiro ano. Somos 2 então, e nem ligo. Perdemos, né, o Vinícius Campos? Perdi também, eu também. Então, gente, quantos amigos nós perdemos? Sabe o que foi isso? Porque a gente apoiou. A gente não ficou lá, e maneiro Bolsonaro, hein? É o primeiro que vai representar a direita, mas vamos ver no que vai dar. Não, a gente foi pra rua e os argentinos não fizeram. Gente, tá muito tarde, eu tô falando alto. E eu preciso finalizar essa live, porque vocês são um bando de morcego na madrugada. Já compartilhou na minha página, obrigado, Fafá. Vou fazer uma coisa aí, ó, última rodada de compartilhamento pra galera ver amanhã. Tem muita gente que assiste minhas lives no dia seguinte, então quero dar um feedback pra vocês. Tá fluindo, tudo certo. Tivemos uns contratempos de perder o ônibus do Maracanã. Lembra que não ia ter, acabou que vocês viram fazendo uma live no Maracanã? Então,
Eu perdi o ônibus lá, porque estava todo mundo lá e o organizador falou que o ônibus deu ruim, não iria. Então liguei em cima da hora para esse amigo de 350, falou, cara, eu só tenho uma vaga. Tanto que eu saí do Maracanã e fui para a Central do Brasil, nem fui para casa. Fiquei lá, consegui chegar em Brasília. A pousada sofreu um pouco de susto porque o valor foi mais alto do que eu planejava e eles estão planejando em voltar na terça-feira, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda. Então são 4 diárias aí, né? Tomara que não precise completar 5, de R$ 40, né? Se for completar 5 já são R$ 200 só de diária, mais 350 de condução. Então eu quero dar esse feedback para vocês que me apoiaram, que me ajudaram, tá? De todas as partes do Brasil, vocês ajudaram aí para eu chegar até aqui, tá? Marcelino lá da Europa também me ajudou em euro. Gente, eu estou muito feliz com tudo isso que começou naturalmente, na simplicidade, sobretudo com a verdade. É cansativo? É cansativo, mas eu faço isso com prazer, gente. Eu faço isso com orgulho. 20 pessoas na live, já bateu 500, já bateu 1000, hoje de manhã bateu quase 2000. Mas não era uma live assim. Eu gosto disso aqui, ó, de conversar com você, de ouvir o que vocês têm a falar com a gente, discordar de mim. Às vezes entra um petista, a gente brinca com ele brinca com a gente, fala Bolsonaro, Lula, não sei o quê, aquela confusão, mas sadia, né? Então, eu gosto disso aqui. Então, eu estou dando esse feedback porque eu achei que eu fiquei um pouco afastado de vocês durante o dia. Eu fui pregar numa igreja aqui em Brasília, em Goiás, na verdade, de um amigo meu. Falou, cara, você está aqui, vem pregar aqui. Aí fui lá, dei uma atenção para a família dele, lanchei com eles lá e foi tudo legal. Por isso que eu voltei, olha, de madrugada. Eu quero fazer a live para comunicar com os meus amigos que têm acompanhado essa live, que têm me ajudado e feito esse sonho se tornar realidade. Dia 21 ou dia 19, vou confirmar, tem outra, e a gente já vai começar a levantar recursos para a gente chegar aí. Na próxima vez, Rafael, vamos nos organizar melhor a vaquinha, com antecedência, exatamente. Por isso que eu já estou até falando aqui sobre o dia 17, ou melhor, dia 19 e dia 21 de julho, eu vou confirmar, a Carla Zambelli já está divulgando com o pessoal do Nas Ruas. Mas olha, muito obrigado mais uma vez, tenham todos um excelente dia, amanhã eu vou lá no cercadinho, eu estou aqui com olheira, mas eu vou acordar, vou estar lá para tentar, quem sabe a gente fala com o presidente, quem sabe, mesmo se não falar, pelo menos está ali, se ele passar também não tem problema, pelo menos a gente tenta. A Cleide está falando que vai ser no dia 19/7, então vamos começar a mobilizar com antecedência, dia 19/7, para a gente ficar com mais tranquilidade, né? Porque em cima da hora, gente, o que acontece? Estou me alimentando mal aqui, assim, do ponto de vista, não é de comer pouco, passar fome, não é isso, eu estou comendo comida ruim, lanche, essas coisas, e não, tem que fazer um negócio direitinho, então, mas em cima da hora é assim mesmo, é rataria, parceiro, a gente está aqui na guerra para trazer uma melhor informação para você e representar você aqui em Brasília. Gente, olha só, eu sei que você gosta de se manifestar na sua cidade, eu sou carioca, me amarro em manifestar no posto 5 de Copacabana, você que vai para Paulista, você que vai para Curitiba, você que da capital aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Eu sei que você gosta, mas se manifestar em Brasília é um outro nível, é um outro status. Cara, você está na frente do Congresso Nacional, na frente do STF, onde esses caras estão gerando um caos na nossa nação. Então, muito obrigado por vocês proporcionarem isso. É a segunda vez em menos de um mês que eu estou aqui em Brasília. Eu quero mandar um abraço para todo o povo carioca. Fafá Duarte, ó. Fala, presidente Rafael Satie do Rio de Janeiro, tá? Fala, presidente Rafael Satie. Ah, tá, sim. Vou falar. Rafael Satie do Rio de Janeiro, é isso que você quer que eu fale? Beleza, deixa comigo que eu vou falar direito, até ensaiando nessa fala já. Tomara que eu consiga. Olha, muito obrigado a vocês de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, Imperatriz, Maranhão, São Luís, Maranhão, que tem ajudado a gente também. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Mas quem? Suíça, Japão, Estados Unidos, que sempre chega firme com a gente aqui. Nordeste tem Pará, tá bom? Pessoal do Pará, os Manauenses, Manauara aí, pessoal de Manaus aí no Amazonas. Máximo respeito aos irmãos do Rio de Janeiro, Marcelo da Silva aí, né? Campo dos Afonso, Michael, Rio Grande do Sul, que não está com a gente na live, porque eu também nem avisei que faria live, ele está sempre presente aí. Então, olha, eu quero agradecer. Se eu ficar citando o nome, vai dar problema, né? Eu vou esquecer. Érica, Cleide, Mel, Fafá, né? Aí, ó, Rio de Janeiro, Catete, Graça e Paz, William Figueiredo. Aquele abraço. Araraquara, que legal. Então é isso, tá, gente? Olha, muito obrigado por vocês participarem dessa live. Lembrando que quando eu finalizar aqui, faz uma coisa,
compartilha em todos os grupos, mais uma vez, porque amanhã a galera vai assistir de novo. Então, boletim da noite aqui, direto de Brasília, Higienópolis, Rio de Janeiro. Tamo junto, irmão, conheço aí. Então, direto de Brasília aqui, Rafael Satier. Amanhã estaremos de novo no Cercadinho. Tentar fazer alguma live lá por dentro lá também de manhã, que a gente não vai voltar para casa. Se o presidente, por exemplo, passar e não falar com a gente vai ficar dando rolé por lá. Se ele falar, também ficaremos dando rolé por lá. A fila para o Cercadinho vai estar monstra, exatamente. Por isso que a gente tem que chegar lá às 5 da manhã, no máximo 5h15, porque a gente está chegando com 3 horas de antecedência. O pessoal planeja chegar com 1h30, então vamos dobrar a aposta. 3 horas de antecedência para não ter imprevisto. Gente, ó, deixem dormir seus morcegos. Recife, Saulo Carvalho, desculpa, irmão, máximo respeito aí a galera de Recife aí, tá? Ó, Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, fechado com a gente aqui nessa live. Máximo respeito a todos vocês. Rafael Satier, direto de Brasília. Olha, eu deixei na descrição aqui meu Twitter e meu Instagram. Vai lá, segue meu Twitter, me segue no Twitter e me segue no Instagram. Mel, Fafá, Cleide, Saulo, Paulo Bertão, todos vocês tenham uma excelente noite ou um dia e um excelente dia de descanso, tá bom? Direto de Brasília, Rafael Satier.